Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, todos com saúde, todos em paz. Vamos então com o vídeo sobre o Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí quem pode vir a ser campeão brasileiro, né? O que as cartas mostram em relação aí à região ou talvez até mesmo, né? As características aí do time. A gente vai ver aí o que mostra, né? Quais são as possibilidades para esse Campeonato Brasileiro de 2024. Recadinho, gente, se vocês estão chegando agora, sejam todos bem-vindos. Se vocês vieram para o bem e pelo bem, né? Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. E para atendimento particular, o meu contato ele está na descrição desse vídeo. E os atendimentos eles estão em valor promocional até o dia 16 de abril de 2024. Eu estou fazendo esse vídeo no dia 15, então eu prolonguei a promoção que ela iniciou no dia 12 do 4. Ela vai até o dia 16 do 4 às 23h59, então bora lá, né? Entrar em contato no meu e-mail que está na descrição do vídeo. Inclusive os mapas anuais de previsão, eles também estão em promoção e as tiragens para futebol também. Vamos ver aqui Campeonato Brasileiro. O que aparece de possibilidades aqui, né? O que as cartas mostram de possibilidade aí para o Campeonato Brasileiro. Acredito que vocês estejam bastante curiosos, gente, em relação aí a esse campeonato, né? Vamos ver aqui o que aparece. Vamos lá. Assim que eu colocar as cartas, eu começo a dizer o que está aparecendo aqui. Enquanto isso, se vocês quiserem comentar, comentem, né? Me contem aí de que região vocês estão falando, de que cidade ou de que região e o que vocês esperam aí do time de vocês para o Campeonato Brasileiro. Tá bom? Olha aí, gente. Pois é. Já tá me mostrando, já estão me mostrando algumas coisas aqui, não é mesmo? Eita, gente, que loucura isso aqui. Bora lá então, Campeonato Brasileiro, né? Dei uma olhadinha nas cartas aqui, mas o importante é o que eu vou dizer, não, que as cartas aí estão... Não a figura das cartas, né? Bom, vamos lá. O que as cartas mostram pra mim, em primeiro lugar, é o reconhecimento de um jogador logo lá no início da tiragem. Então tem um jogador aí que ele vai obter reconhecimento. Esse jogador ele será premiado, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. É alguém que pode ter casado ou se comprometido há pouco tempo, mas que esse relacionamento, se foi, por exemplo, há 2 anos atrás ou 3 que esse jogador se comprometeu, aqui eu vejo assim como ele está comprometido, ele pode vir a separar. Tem uma questão de finalização, de conexão, separação, de alguém que ele gosta muito, que ele é bastante apaixonado. Então tem uma separação envolvendo provavelmente o melhor jogador do campeonato ou o jogador que vai se destacar. Eu não sei se é uma separação polêmica ou se é, por exemplo, algum impedimento para que ele consiga estar com a pessoa que ele deseja na vida amorosa, afetiva. Então esse jogador ele é consagrado no futebol, porém existe essa separação, existe esse divórcio aqui ou esse afastamento da pessoa que ele ama, tá? Aqui para os times de Minas Gerais, um dos times de Minas ele faz um campeonato bem ruim, ele tropeça em pequenas pedras, talvez em adversários que não têm o mesmo nível técnico ou tático dele. Tem um dos times que corre risco de rebaixamento ou de fazer um campeonato abaixo da média, onde ele perde pontos desnecessários. Mas esse malefício, digamos assim, vai até a metade do segundo turno, se é por turno, né? Se não me engano, é por turno sim. Que aí eu acho que a partir da metade do segundo turno, eu acredito, né? Pelo que eu estou vendo, que a partir da metade do segundo turno existe alguma recuperação, apesar do próprio desempenho do time de tropeçar em times que não são tão fortes como ele, e apesar de alguns erros de arbitragem também prejudicarem. Aqui eu vejo esse time se sentindo roubado aqui, além dele tropeçar nas pequenas pedras aí e ter incômodos, tristezas, confusões com times que talvez sejam pequenos obstáculos no caminho dele, ele se sente lesado, roubado e prejudicado pela arbitragem em vários jogos. E sim, existe aqui erros e equívocos de arbitragem que vão movimentar negativamente esse campeonato
contra os times de Minas Gerais. Infelizmente é isso que eu vejo aqui, tá? Mas confirma aqui a permanência dele provavelmente na Série A. Eu digo provável, né? Porque ele vai passar por uma fase bem complicada, pelo que tá mostrando aqui, certo? E mostra aqui, apesar disso, né, a solução para os seus problemas e a estabilidade dele através do bom trabalho. Então é um time que ele não pode desanimar, ele não pode desistir aí nas primeiras pedras que aparecem, né, nas primeiras dificuldades que surgem no caminho dele. Tem alguma questão com movimentação de compra, de contratação sendo muito celebrada. Alguém muito próspero chegando ali, ó, mostra, né, essa linha de prosperidade aqui para quem entende de cartomancia. Mostra reunião de pessoas, festa, celebração em torno de uma prosperidade, em torno de uma bênção que alguém traz, que alguém traz, né, quando vem aí de um local distante. Um jogador que vem aí ou volta para o Brasil porque ele estava se sentindo em isolamento, em solitude. Em algum momento, algum time se isola também na liderança do campeonato, apesar de algumas dúvidas entre ele e outro time. Então tem aí alguma incerteza e um time que disputa com o outro, né? A permanência dele aí na liderança ou não. Em relação aos times de São Paulo, um excelente campeonato, pelo que eu percebo aqui para os times de São Paulo, e um deles aí com as portas abertas para ser campeão. Só que até o final, ele decide com o outro aí quem é que fica com o campeonato. E para mim, esse campeonato ele intercala time do Sul, time de São Paulo. Então, time de São Paulo e time do Sul. Porque assim, ó, pode ser que haja uma renovação de título para time do Sul ou times do Sul, porque esse time de São Paulo, ele tem um viés aberto e uma divisão entre duas competições, tá? Ele tem aqui a possibilidade de celebração de título, aparece ali. Só que para um time do Sul, aparece aqui uma iluminação, um fortalecimento dele dentro desse campeonato. Então, existem melhorias que acontecem com esse time ao longo dos jogos. É uma questão assim de muita proteção espiritual em cima desse time, apesar de muita rivalidade que acontece aqui e ações prejudiciais contra esse time do Sul, tá? Aqui, para os times aí de outras regiões, que não são Nordeste, Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, né, que são estados e não regiões, né? E Nordeste, né, ali, né, times que são de fora, por exemplo, eu não contei nessa tiragem, tô dando exemplo, o Criciúma é do Sul, mas eu não tô encaixando o Criciúma aqui, tá? Por exemplo, times que subiram recentemente, ou times que são de outras regiões, por exemplo, Cuiabá, tô dando exemplo só, né, ou outros times, aqui tem que tomar muito cuidado, porque aparece possibilidade de rebaixamento ali, tá? Para times que não são dessas regiões que eu marquei aqui, porque eu marquei aqui nessa tiragem times de São Paulo, time de Minas Gerais, times do Rio Grande do Sul, times do Rio de Janeiro, times do Nordeste, tá? Times de outras regiões ou outros centros que não são os grandes centros do futebol, marquei com outra carta aqui, que aparece campeonatos bem complicados aí, campeonato, aliás, bem complicado para esses times e possibilidade de rebaixamento. Por mais que haja união, por mais que os times estejam assim unidos, né, para que isso não aconteça, né, os jogadores, no caso, né, unidos para que isso não aconteça. Aqui, desde o início do campeonato, tem um time que ele já vai apresentar aí um futebol abaixo da média. Esse time, ele cai, ele pode vir a ser lanterna e cair e fazer um campeonato bastante difícil, com perdas, com possibilidade de dificuldade aqui. Para os times do Rio Grande do Sul, eu vejo aqui excelentes notícias chegando, possibilidade de título, vejo iluminação espiritual, vejo muita fofoca em torno de um desses times. Se começarem muitas fofocas em torno de um time, esse time vai ser campeão. Porque eu vejo assim, ó, boas notícias trazidas pela espiritualidade ou sonhos realizados para esses times do Rio Grande do Sul. Só que eu vejo fofoca, que tá bem claro, né, gente? Fofoca tentando trazer mudanças negativas para esse time. Então, é como se fosse assim, fatores externos tentando sabotar um time que vai fazer um bom campeonato brasileiro do Rio Grande do Sul. E esse time, eu torno a dizer, ele tem uma grande chance de ser campeão, tá? Aqui aparece um momento abençoado para esse time. Em algum momento ele vira líder do campeonato ou pode vir a se fixar na liderança. Aí fica entre ele e um time de São Paulo se intercalando na liderança, provavelmente, ou esse time em segundo, terceiro, o time de São Paulo em primeiro, o time de São Paulo em terceiro, segundo, e esse time em primeiro. Aí fica essa briga bacana aí, né? Muito limpa, inclusive, entre os dois times. Os dois times, eles têm um alinhamento. Só que aqui o time de São Paulo, ele tem um obstáculo maior, porque ele tá numa casa aqui
de brigas, disputas. Então é como se alguma coisa em algum momento tirasse o foco do time de São Paulo e o do Rio Grande do Sul ele ficasse com o foco totalmente voltado para o campeonato e por isso podendo vir a ser campeão. Para os times, aliás, do Rio de Janeiro, um campeonato com crescimento, chance de Libertadores, felicidade aqui para mais de um time, incluindo, só que eu não vejo esse time ou esses times sendo campeão, né? Ou campeões. Aqui, para os times do Nordeste, um campeonato positivo aqui. Só que ainda não vejo sendo campeão. Não vejo nada de muito anormal acontecendo aí com o time ou times do Nordeste que estão aí no Campeonato Brasileiro. Mas pode ser que seja rebaixado. Olha, nesse exato momento eu não vejo. Tem algum revés complicado, porque tem cartas complicadas que cercam os times que eu marquei aqui como os times do Nordeste. Até tem. Só que eu não vejo, por enquanto, times dessa região aí sendo rebaixados. Como eu falei, tem um escândalo de uma separação desse jogador que será o melhor do campeonato, ou será o destaque do campeonato. Inclusive, ele vem em uma crescente, uma boa fase dentro do seu futebol, desempenhando um bom futebol. Gente, erros de arbitragem, brigas, discussões, questões que estão em oculto, questões que estão em segredo. O que tira o título desse time de São Paulo, se é que tira, é uma competição ou competições internacionais, tá bem claro aqui. E o afastamento de uma esposa, namorada ou alguém importante na vida desse jogador. Olha, gente, eu tô bem surpresa aqui, porque assim, é como se um time ele tivesse um portal aberto para ser campeão, mas uma questão relacionada à vida pessoal ou a outra coisa distanciasse o time em algum momento desse título. E uma vez que ele se distancia, como se a recuperação dele para ser campeão ficasse um tanto complicada, né? Cuidado com brigas em estádio, brigas em deslocamentos para estádio, por exemplo, ônibus de torcedores é atacado por torcida rival, invade. Nossa, gente, é algo bem crítico aqui acontecendo. Pessoas feridas, cuidado com o risco de morte aqui, porque aparece sim em outro momento da tiragem ali, tumulto, briga, morte. Não digo nem dentro do estádio, talvez dentro do estádio, mas assim, me aparece muito assim em deslocamentos e em arredores de estádio, né? Aqui eu vejo sim algum tipo de... eu não gosto de falar isso, né? Mas algum tipo de interferência nos resultados dos jogos, provavelmente contra o time do Sul, provavelmente aqui tá bem claro dentro da linha aqui, pelo que eu tô percebendo. Ok? E vejo aqui que mesmo com toda a tecnologia, mesmo com todos os avanços, né, da internet, da tecnologia em favor da arbitragem, é como se não evoluísse nesse ano e infelizmente é como se houvesse regressão. E isso que eu acho impressionante, né? Mesmo com todos os avanços aí, as pessoas cometendo os mesmos erros propositalmente ou não. Tá? Então é isso que eu tô vendo. Sobre o campeão, eu vou tirar algumas características aqui para que a gente encerre essa tiragem. Se vocês gostaram, deixa o like e comentem. É um time que ele vai crescer de uma maneira paciente, porém segura. Ou seja, existem avanços aqui no futebol desse time, só que de forma gradual. Não é aquele time que vai começar arrasador. Porém, aos poucos ele vai crescendo, ele vai evoluindo, tá? Então, entre ele e esse time de São Paulo que tem uma boa briga, pelo que eu noto. Uma briga interessante, né? Para esse título. Tem uma figura feminina que para mim é a companheira daquele cara ali que talvez haja. Existe uma briga realmente, né? Em torno de uma figura feminina que não tem como inventar isso aqui, gente. E tem 2 vezes o número 7 aqui, talvez alguma coisa no mês de julho. Ou alguma coisa com o número 14, dia 14. Não sei o que é, data de aniversário. Mais uma vez uma outra figura feminina. Tem interferência de vida pessoal aqui, né? Nessa situação ou em relação a esse time. Tem uma questão, assim, desse time buscando, ou desse jogador buscando, que pode ser o melhor do campeonato, né? Talvez nem seja o jogador do time que vai ser campeão, mas tem um jogador que se destaca aqui, que pode ser o melhor jogador do Brasileirão, ou o jogador premiado que passa por um revés na vida pessoal. E ele tentando ir para uma situação mais tranquila em algum momento, né? Para poder recuperar o seu reequilíbrio. A celebração do título aparece aqui, comemoração. E o time deixando ir uma fase negativa para trás, né? De dor, de sofrimento. Carta do 8 de copas com 3 de espadas. Deixe ir as memórias de tristeza, deixem ir as memórias de feridas, deixem ir as memórias de derrotas. Libera para o universo, solta essa energia negativa, porque tem uma energia negativa que precisa ser liberada, de muita dor, decepção, sofrimento, fracassos, muitas brigas, discussões, tumultos, né?
que precisam ficar para trás para que vocês possam comemorar, celebrar. Uma última carta aqui para confirmação. Realmente, pode ser que algum tipo de engano, falsidade ou situação muito negativa queira interferir o título desse time. E aqui no fundo do baralho tem a questão da temperança, né? Então, procurar ficar tranquilos, calmos nos momentos de dificuldade, nos momentos de revés. Aqui é um time que faz tempo que provavelmente não ganha título, né? Brasileiro. Porque a temperança fala de um período de espera também, fala de paciência. Então, esse time ele precisa ter muita paciência. São cartas lentas, essas duas cartas aqui. Então, realmente fala de espera e de paciência aqui. Sol em Sagitário, apareceu aqui forte energia, né? Então, realmente, esse time só confirmando o título bem lá na temporada de Sagitário, ou seja, entre novembro e dezembro. Eu vou tirar duas cartas desse oráculo e a gente encerra a tiragem. Vamos lá, para encerrar a tiragem aqui. Gente, não tem como inventar a coisa dessa. Carta da paciência, pedindo espera. Essa paciência e a temperança tem a mesma energia aqui. Tá? A carta do engano. Então, pessoas que não acreditam que o time vai ser campeão, ou o time talvez se enganando em algum momento em relação à tomada de decisão, atitude. Apreciação, elogios, né? Depois que ganha o título é fácil todo mundo elogiar. É o que eu tô ouvindo aqui. Não sei se alguém vai dizer isso. A carta do homem que pensa, o homem pensante, um homem inteligente aí, técnico, treinador desse time. Me veio a palavra humildade e paciência, que são características desse treinador ou dessa pessoa. 14, 15, 16, faz um somatório aí, 25, 46. Ó, são números que vieram aqui, ó. 46, 25, 16, 15... E o número 9 aqui, coração partido, mesma energia do 3 de espadas. A espiritualidade, gente, eles trabalham muito, pelo menos os que trabalham comigo, eles trabalham de uma forma muito pacífica, amorosa, e eles mostram pra mim, eles entendem a minha limitação consciencial, eu, né, como ser humano, e eles vão confirmando aí as cartas, por exemplo, eles trazem duas cartas iguais, duas cartas que têm o mesmo sentido, e aqui eu achei lindo isso, porque olha só, veio aqui a temperança, com a carta da paciência. Então, realmente, olha aqui, tem um relógio aqui, ó, o anjo da espera, ó. Quem entende aí de anjos, qual é o anjo que fala sobre espera? Se é que tem, mas aqui eu estou escutando o anjo da espera. Então, realmente, houve um tempo marcado no relógio para que essa taça acontecesse. A temperança também fala, ó, de período de tempo. Aí vem a carta do coração partido com 3 de espadas. Realmente, decepções, sofrimento, lágrimas, dores, né? Carta do engano com 7 de espadas. Traição, falsidade, todo tipo de energia negativa. Mas aqui, como veio 3 de copas, é tempo de celebrar. Então, chegou o tempo, depois dessa espera, título, celebração, e quem espera sempre alcança. É o que eu estou ouvindo aqui, então fica entre ele mais 3 o título, porém ele vence. Então, isso é tudo que eu tenho. Um grande abraço. Olha aqui, gente, veio a carta da comunidade, ó, a carta da comemoração também, que diz muito respeito ao 3 de copas aí. Então, se vocês gostaram, deixa o like, um grande abraço. Até a próxima. Gratidão infinita.